Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Lu do Estudar Fora e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que tá dando muito o que falar aqui no Brasil, principalmente nas últimas semanas, o Enem 2020. E se você é um jovem que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, você também deve estar preocupado com isso, né? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa situação e sobre como outros países estão lidando com seus Enems nessa situação de pandemia. Países como os Estados Unidos, a França, a Holanda e a Irlanda já cancelaram suas provas de saída do ensino médio por causa da crise de saúde global e estão pensando em alternativas que afetariam o mínimo possível os estudantes que estariam fazendo essas provas esse ano. Mesmo nos países que decidiram manter suas provas semelhantes, como é o caso da Alemanha, a decisão foi tomada em meio a diversos protestos de estudantes, e os exames contarão com uma série de medidas adicionais de higienização e prevenção de transmissão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que outros países estão fazendo em relação aos seus exames de ensino médio. Nos Estados Unidos, a prova mais semelhante ao Enem é o SAT, ou Scholastic Aptitude Test, ou Teste de Aptidão Escolar. Por si só, o SAT não funciona como um certificado de conclusão do ensino médio ou dá acesso direto às universidades. Mas o SAT é uma das formas principais que as universidades americanas selecionam seus alunos. Por isso, o exame é muito importante para alunos, mesmo de outros países, que desejam estudar entre as universidades melhores ranqueadas do mundo, como Harvard, Stanford, Yale e Princeton. E é comum que muitos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio façam essa prova, que é realizada em diversas datas ao longo do ano. Mas por causa da pandemia do Covid-19, o calendário de 2020 vai ser bem diferente. A College Board, a organização responsável pelo exame, já anunciou que foi cancelada a edição do SAT de junho. Numa videoconferência feita por David Coleman, o CEO da organização, ele disse que o simples fato dessa decisão é porque tem coisas mais importantes do que essa prova no momento, e que já foi provado que causar aglomerações agora, em meio à pandemia, não seria seguro tanto para os alunos que estariam fazendo as provas, quanto para os educadores que estariam administrando as provas. Segundo a Forbes, o College Board vai oferecer mais datas de edições do SAT no segundo semestre para compensar o cancelamento dessa edição em julho. E se as escolas públicas ainda não tiverem sido abertas no segundo semestre, a organização já falou que vai oferecer a prova digitalmente. Já na França, no dia 3 de abril, o ministro da Educação da França anunciou que a prova BAC, que é o exame de encerramento do ensino médio deles, seria cancelado em 2020. Esse é um exame extremamente importante para o resto das vidas acadêmicas de alunos franceses. Essa é a primeira vez que a prova é cancelada desde sua concepção em 1808, sob o governo de Napoleão Bonaparte. Em vez da nota do BAC, os estudantes receberão uma média dos resultados de seus trabalhos, provas feitas anteriormente e algumas atividades que eles vão fazer em casa. De acordo com o ministro da Educação da França, essa é a decisão mais simples, segura e justa para ser tomada em momentos difíceis como esse. Nas primeiras semanas de maio, o país já contava com mais de 140 mil confirmados com a doença e mais de 26 mil mortes. No Reino Unido, um exame semelhante ao BAC francês e ao Enem brasileiro é o GCSE, ou General Certificate of Secondary Education. Ele é realizado normalmente no fim do ensino médio para todos os alunos do Reino Unido, e essa nota é usada nos critérios de seleção para universidades europeias. No entanto, na metade de março, o governo do Reino Unido anunciou que essas provas seriam canceladas devido ao Covid-19. Os alunos que pretendiam fazer a prova do GCSE receberão uma nota calculada com base em trabalhos e provas já realizadas pelo aluno e também suas notas em simulados. O governo está tomando uma série de medidas para garantir que as notas dadas serão justas e refletirão o desempenho que o aluno teria no exame. As notas devem sair em torno de agosto de 2020 e podem ser usadas normalmente para o ingresso no ensino superior. Na Irlanda, foram adotadas medidas semelhantes às do Reino Unido em relação aos exames. Por lá, os alunos que estão saindo do ensino médio prestam o Leaving Certificate, nota que também avalia o desempenho acadêmico do aluno ao longo desses anos de ensino e também é usada como critério de admissão em universidades. Por enquanto, o governo irlandês está decidido em cancelar a prova que ocorreria no dia 3 de junho. Alunos que desejam realizar a prova, por enquanto, ainda têm essa opção,
mas vão ter que esperar um tempo indefinido até estabelecimento de uma data. É possível que o exame só venha a ser realizado de novo em 2021. O plano B do governo irlandês ainda não está definido, mas vem sendo elaborado em meio à pressão para realizar a prova, mesmo com os riscos de saúde envolvidos. De acordo com o líder irlandês, se a prova for cancelada, precisamos fazer uma alternativa justa, o que é extremamente difícil. A Holanda também cancelou o seu Enem. As notas da prova holandesa, além de serem usadas como critério de admissão no ensino superior, também avaliam o domínio de conteúdo do aluno dessa época de estudo. Por isso, o país pretende oferecer certificados para todos os alunos que, com base nas suas provas e atividades já feitas anteriormente, teriam condições de se formar no ensino médio. Segundo o governo holandês, a medida foi tomada para que as escolas tivessem mais tempo de organizar suas próprias provas, já que não teriam que se preocupar com o exame nacional. Ela também permitirá que os alunos que concluíram o ensino médio no primeiro semestre de 2020 possam continuar para o ensino superior normalmente no segundo semestre. A Alemanha foi um dos países que não cancelou seus exames nacionais do ensino médio, mas a situação por lá é bem diferente. O país é dividido em 16 estados e cada um possui seu próprio exame, criado com base em diretrizes federais. Em todos os casos, as provas recebem o mesmo nome, e no fim de março foi decidido que as provas seriam mantidas, mas com algumas medidas adicionais de segurança. No momento da decisão, o país já estava com as escolas fechadas há algumas semanas. Mas a questão central foi que, como cada estado tem sua própria prova, as datas dessas provas variam. Alguns estados teriam suas provas no meio de março e outras em abril. A decisão do governo federal de manter as datas das provas foi tomada para evitar que alunos de estados que ainda não tinham realizado as provas não fossem prejudicados. Mesmo assim, dependendo do estado, as provas ou serão adiadas ou ocorrerão no tempo previsto. De acordo com o Irish Times, a decisão gerou protestos de professores e alunos. Além de terem passado pela dúvida em relação à realização dos exames, os alunos que possuem pais no grupo de risco também estão preocupados com a saúde deles. A situação também é agravada por fatores como a pressão de estudar em um clima de medo e incerteza. Mas afinal, o que dizem os especialistas em relação a tudo isso? Uma organização que está de olho no que está acontecendo com a realização dos exames de ensino médio é o Banco Mundial. Em um post em seu blog, economistas e especialistas em educação discutem algumas abordagens que estão sendo tomadas por países ao redor do mundo e quais são algumas das soluções mais interessantes. Quanto à pergunta qual é a abordagem correta, a organização é reticente. Depende, diz o post. No entanto, o Banco Mundial também elenca as questões que devem nortear a tomada de decisão quanto ao cancelamento do Enem ou de provas parecidas. Se os exames forem adiados e os resultados não estiverem disponíveis para as decisões que dependem dessas notas, como essas decisões serão tomadas? Se o exame for realizado online, como é possível garantir acesso justo a todos os estudantes? Como os realizadores garantirão a segurança dos dados da prova e quais medidas serão tomadas para proteger e evitar um vazamento de dados? E como alunos de classes sociais diferentes vão se preparar para a prova de forma igualitária, dadas as disparidades entre as salas de aula? E se as provas forem substituídas por notas atribuídas por professores ou outros especialistas, de quais recursos os professores vão precisar para atribuir essas notas de forma precisa e justa? E como eles vão poder avaliar e se comunicar com os alunos de forma efetiva mesmo à distância para entender o que eles podem e não podem fazer? O Banco Mundial defende que fatores como o conteúdo e o formato da prova são condições para a administração. O acesso a recursos e materiais de apoio e a avaliação de resultados deve ser o mesmo ou equivalente a todos os alunos. Pensando no Enem, parece justo dizer que o governo tem um desafio enorme pela frente se quiser garantir essas condições. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham conseguido responder algumas das suas perguntas ou até curiosidades sobre os Enems pelo mundo. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, seguir o nosso canal e acompanhar lá no portal Estudar Fora e nas nossas redes sociais. Até a próxima!